Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo de Souza. O nome desse canal é Graduação Total. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar aqui trabalhando com a temática do curso de administração relacionado ao tema racismo e violência numa rede de varejo. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso vídeo, a nossa explicação, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já clica aqui logo embaixo, aproveita para se inscrever, ative as notificações para que você fique sempre por dentro dos vídeos que nós estaremos postando relacionados ao desenvolvimento dos seus trabalhos. E, se possível, compartilhe esse vídeo com outros alunos para que este conhecimento também possa alcançar outras pessoas assim como você. Beleza? Então a temática que nós vamos desenvolver é justamente racismo e violência numa rede de varejo. Então vocês têm aí o portfólio de vocês e nós temos logo aqui embaixo a nossa SGA, que é a situação e geradora de aprendizagem. Então olha só, Lojas Baratão representa hoje uma grande rede de varejo que comercializa vários itens, dentre os quais temos vestuários, produtos de higiene e limpeza, guloseimas, utensílios domésticos, eletroportáteis e brinquedos. É uma rede de lojas físicas com um leque de produtos que compõe um catálogo de 50 mil produtos. Então, uma loja bem grande, né? Uma rede bem grande. Sendo assim, muito querida e popular nos centros urbanos das grandes cidades. Apesar de ser uma loja bem quista pela população, neste último semestre, a rede de varejo passou por duas situações que tiveram grande repercussão na mídia e na sociedade. Então vamos atentar para esse fato. Na primeira situação, em uma loja na Zona Oeste, os seguranças da empresa, alegando suspeita por roubo, espancam um cliente negro de 32 anos, deixando-o gravemente ferido. Tudo aconteceu sob as vistas de várias testemunhas e clientes que estavam na loja e acompanhavam a situação incrédulos. Beleza. Mesmo com grande repercussão na mídia, um novo caso ocorreu em um curto espaço de tempo, dessa vez na loja da Zona Sul, onde os seguranças abordaram um homem negro de 45 anos sob suspeita de roubo. E nessa abordagem, a violência foi tanta que resultou em óbito deste homem negro. Então, novamente, houve grande repercussão na mídia e comoção da sociedade diante aos fatos. A imprensa noticiou não somente a situação isolada da rede de lojas Baratão, mas de outras grandes lojas de varejo no Brasil que apresentam a mesma história de agressões físicas e de discriminação racial ocasionadas pelos funcionários dessas empresas. Então, olha só, aqui na nossa SGA foi descrito, a situação de racismo e violência dentro dessa rede de lojas Baratão. Então, o desenvolvimento do nosso trabalho vai justamente trabalhar com esse foco, com essa temática. Então, olha só, diante da repercussão, os gestores da rede de lojas Baratão decidem mudar essa situação. Precisam criar políticas de gestão que combatam o racismo estrutural dentro da própria cultura da empresa e gerem ações que melhorem a sua imagem perante o público e seus investidores. Então, o desenvolvimento do trabalho busca justamente traçar e trabalhar estratégias, ações que possam, primeiro, combater o racismo estrutural dentro da organização e também trabalhar a melhora da imagem da empresa perante o público e seus consumidores. Então, vamos aqui para as nossas tarefas, Então, vamos lá. Tarefa 1. Após a repercussão social ocasionada pela violência e racismo dentro da própria empresa, os gestores perceberam a importância em criar um modelo de gestão que inclua diversidade e políticas de inclusão social dentro da empresa. Assim foi estabelecido inicialmente
queriam tomar ações para adotar uma política de tolerância zero ao racismo e à discriminação, por razões de raça, etnia, origem, condição social, identidade de gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião. Então, olha só. Nesse contexto, responda. Então, a tarefa 1, você precisa descrever, você precisa trazer aqui, em forma de um texto dissertativo, o que é a gestão da diversidade. Compreendendo o significado da gestão da diversidade, quais programas a empresa pode incluir dentro dessa gestão da diversidade? Então, no primeiro ponto, você vai descrever o que é a gestão da diversidade e no segundo momento você vai elaborar e descrever quais os programas que a empresa pode adotar para justamente desenvolver essa gestão da diversidade. Olha, pesquise e referencie quais são os principais benefícios para a organização que adota a gestão da diversidade. Então, dentro dessa tarefa 1, pessoal, nós temos aqui duas perguntas, né? Na verdade, 3 perguntas que estão relacionadas à gestão da diversidade, né? A gestão da diversidade é uma prática, né, gerencial que busca trabalhar justamente a diversidade como vantagem competitiva. Então, olha só, a gestão da diversidade ela busca trabalhar com profissionais. A gestão da diversidade busca trabalhar com profissionais com diferentes experiências e formações. Essa gestão da diversidade ela tem como foco o profissional, a execução do trabalho, e ela não leva em consideração tudo aquilo que foi descrito aqui, ó: raça, etnia, origem, condição social, identidade de gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião. A gestão da diversidade ela não olha para essas características, ela não olha para esses elementos, ela olha simplesmente para o profissional, a execução do seu trabalho no ambiente de trabalho, entendeu? Então, é justamente isso que é a gestão da diversidade. E aí, quando você olha para a gestão da diversidade, compreendendo o seu significado, ele pergunta aqui quais os programas que a empresa pode incluir. Como programas, a gente pode citar aqui a parte do recrutamento e seleção da empresa, com vista a trabalhar justamente com essas pessoas, não olhando essa questão do racismo e a discriminação. Outra coisa é trabalhar dentro da empresa programas que valorizam justamente essa gestão da diversidade. Então, quais são os programas que a empresa pode criar? Justamente através do recrutamento e seleção de candidatos e também a valorização da cultura dentro da organização que busque destacar a competência profissional de cada pessoa, independentemente dessas características aqui. Ok, pessoal? Então é isso que você precisa responder aqui no seu trabalho. E quando ele fala que pesquise e reverencie quais são os principais benefícios, nós temos que a gestão da diversidade ela tem uma série de benefícios que pode ajudar uma organização. Eu vou citar aqui 3 exemplos, que o primeiro é a inovação, ou seja, você trazendo pessoas com ideias novas, pensamentos novos, visão diferente, você vai beneficiar para que haja dentro dessa organização a inovação. Outro benefício é a redução de conflitos. Pessoas diferentes pensam diferentes e respeitam a posição e opinião de cada pessoa. Então, um dos benefícios também é a redução de conflitos. Um outro benefício que a gente pode citar aqui, pessoal, é que quando uma organização trabalha com essa gestão da diversidade, ela alcança melhores resultados. Por quê? Porque são várias pessoas com pensamentos, visões diferentes, trabalhando num foco, num objetivo comum. Então, a certeza e a concretização do alcance desses resultados é muito maior quando você trabalha a gestão da diversidade. Então, a tarefa 1 são essas informações que você precisa colocar no seu trabalho, conforme eu acabei de citar aqui. Vamos para a tarefa 2. Olha, frente à situação ocorrida na rede de lojas Baratão, torna-se crucial discutir o papel da liderança no que diz respeito à promoção de uma cultura de diversidade e inclusão dentro das organizações. É preciso reconhecer que a diversidade é uma riqueza que pode trazer crescimento pessoal e profissional,
pois agrega conhecimentos, experiências, percepções e ideias diferentes, conforme eu acabei de dizer aqui das vantagens, né? Contudo, é preciso tomar muito cuidado para que essas diferenças não sejam discriminadas, olha só, ocasionando ofensas e exclusões. Justamente nesse ponto é que o papel dos líderes e gestores é fundamental. Deve partir deles ou delas o exemplo de respeito à diversidade e incentivo à troca de experiência entre pessoas diferentes. Certamente essa postura irá fomentar o aprendizado, agregando maior valor à organização e aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços. Pensando nisso, identificamos a necessidade de desenvolver na liderança da rede de lojas Baratão competências comportamentais voltadas ao relacionamento interpessoal e à gestão da diversidade. Para cumprir essa tarefa, você irá propor um programa de treinamento e desenvolvimento. Então, aqui nessa tarefa 2, nós vamos desenvolver o quê? Um programa de treinamento e desenvolvimento que busque trabalhar para os líderes, né, a questão da gestão da diversidade. Então vamos lá. Selecione 3 competências comportamentais que deverão ser desenvolvidas durante o programa de treinamento e desenvolvimento, descrevendo a definição dessas competências, isto é, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que constituem cada uma dessas competências. B. Descreva a maneira como essas competências serão trabalhadas e desenvolvidas no público-alvo, a liderança da empresa. Ou seja, quais serão os métodos e as técnicas a serem utilizados para transmitir conhecimentos necessários e para que os líderes adquiram e desenvolvam novas habilidades e atitudes. C. Discorra sobre as vantagens para todos os envolvidos, profissionais, clientes, organização e sociedade, em formar uma liderança que valoriza a diversidade e que apresenta um desempenho eficaz, produtivo e inclusivo. Então, atividade 2 aqui, tarefa 2, é desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento. Nós temos diversas competências comportamentais, pessoal, são muitas competências comportamentais. E o importante dessas competências é você analisar aquelas que podem ser trabalhadas pela rede de lojas Baratão. Então, olha só, o que são competências comportamentais? Elas são as atitudes e comportamentos que os líderes podem trabalhar com relação aos seus colaboradores, buscando motivar e colocar em prática a habilidade de um determinado conhecimento, né? Contribuindo para a realização do trabalho. Então, isso é competência comportamental. E nós temos diversas. E aí eu vou citar aqui um exemplo de 3 competências que podem ser desenvolvidas. Primeiro é a competência liderança. O que acontece? A competência liderança, ela justamente vai trabalhar a característica que o líder ele deve assumir riscos e se responsabilizar por suas atitudes, né? É o líder que vai conhecer os pontos positivos e os pontos fracos, né? Os pontos que precisam ser melhorados no trabalho da equipe. Então, é ser um porta-voz, motivando e influenciando as pessoas com quem trabalha a alcançarem os seus objetivos. Então, olha só, nessa atividade você vai selecionar 3 competências. Quando você selecionar essas 3 competências, você vai fazer o que eu acabei de fazer aqui agora. Você vai escolher, por exemplo, a competência liderança e você vai descrever a definição dessa competência, que é o que eu acabei de fazer. Vou dar um outro exemplo aqui de competência comportamental, que é a comunicação. A comunicação é uma competência comportamental muito importante que pode ser desenvolvida dentro da rede de lojas Baratão, porque uma boa comunicação entre o líder e o colaborador é essencial para diminuir o risco de falhas e, consequentemente, vai aumentar a produtividade da organização. Então, vocês viram que eu selecionei a competência e eu descrevi essa competência. Beleza, essa é a primeira parte. E na segunda aqui,
ele quer que você descreva como essa competência, no caso que eu trabalhei aqui, a liderança e a comunicação, elas podem ser desenvolvidas na empresa. Então, eu trouxe a descrição e agora eu vou dizer como essa liderança ela pode ser importante dentro da rede de lojas Baratão. Então, através de uma boa liderança, a empresa Rede de Lojas Baratão, ela vai possibilitar que os líderes eles trabalhem uma melhor motivação com os seus colaboradores, destacando a questão da diversidade como foco e objetivo da empresa. A empresa ela está voltada para trabalhar a questão da diversidade, não influenciando por questão do racismo, por questões éticas, por questões sociais. A empresa agora ela está voltada a captar pessoas, trabalhar com pessoas que sejam profissionais, entendeu? Então, isso é você trabalhar essa característica aqui do comportamento comportamental, beleza, pessoal? E aí, no final aqui, você vai escolher as 3, você vai descrever o seu conceito e você vai aplicar aqui como a empresa Rede de Lojas Baratão vai desenvolver essa competência. E no final você vai colocar aqui qual que é a vantagem da empresa trabalhar com essas competências comportamentais. Eu poderia citar aqui como vantagens a melhora do clima organizacional. Se você tem uma liderança boa que consegue trabalhar essa gestão da diversidade, então o que vai acontecer? Você vai diminuir o conflito, você vai diminuir a confusão, você vai diminuir o ruído. Então, automaticamente isso vai gerar o quê? Uma melhora do clima organizacional. Quando você trabalha com essas competências bem desenvolvidas, há também, como vantagem, um aumento do rendimento da equipe. Se todos compreendem o que o líder deseja, o que o líder está passando, o que o líder está traçando como meta, então, se não há ruído, se não há divergências, há um aumento de rendimento da equipe, porque todos trabalham alinhados com um único objetivo e com um único foco. E por fim, nós podemos citar aqui uma outra vantagem de se trabalhar com essas competências comportamentais, é que elas buscam promover, a qualidade na execução do trabalho. Independente se é A ou B que vai trabalhar, o que eles estão buscando aqui é um aumento na qualidade, na execução do trabalho. Então, primeiro você escolhe as 3 competências, depois você vai descrever cada uma dessas competências e depois você vai demonstrar como essas competências elas podem ser utilizadas pela Rede de Lojas Baratão. E por fim, você vai colocar aqui sobre as vantagens que podem ser desenvolvidas através dessas competências. Beleza, pessoal? Isso é a tarefa 3. Tarefa 2, no caso. E agora nós vamos aqui para a tarefa 3. Olha só. Diante das graves situações narradas envolvendo funcionários da Rede de Lojas Baratão, podemos e devemos pensar em como a empresa deve lidar com tais funcionários, a fim de que sirva de exemplo para os demais funcionários e melhore a sua imagem no mercado. Em termos de legislação trabalhista, existem modalidades de rescisão, dentre as quais encontra-se a rescisão por justa causa, que consiste na extinção do contrato de trabalho pelo empregador, quando o empregado tenha cometido alguma das faltas graves previstas na CLT. Então, pensando nisso, sua tarefa é pesquisar e responder fundamentalmente as seguintes perguntas: o que é justa causa para a demissão do empregado? Quais os atos constituem justa causa para a resolução do contrato de trabalho pelo empregador? Dentre esses atos, identifique em qual deles se enquadra o comportamento dos funcionários. Explique. Então, o que é justa causa, pessoal? Justa causa justamente é o desligamento, o rompimento do contrato entre a empresa e o colaborador. Mediante o quê? Mediante alguma falta grave que esse colaborador ele tenha cometido. Essa falta grave, ela pode ser o descumprimento de norma e procedimento da empresa, quanto também as que estão previstas na CLT. Então, o que você vai fazer? Justamente descrever. Então, justa causa é o rompimento do contrato, desligamento, entre a empresa e o colaborador. Beleza. Quais os atos constituem justa causa? Primeiro, pode ser o descumprimento de norma ou procedimento elaborados e desenvolvidos pela empresa.
E também pode ser os casos que estão previstos na CLT. Rodrigo, quais são os casos? Você vai pesquisar aí na internet, ou você pode baixar, né? Quais são os atos que constituem justa causa de acordo com o que está previsto na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, beleza? Quando você descrever esses atos, você vai automaticamente responder a letra C, ó. Dentre esses atos, identifique em qual deles se encontra ou se enquadra o comportamento dos funcionários, que no caso aí agiram com violência, né, e provocaram a morte de um consumidor, né? Então você vai precisar responder dessa maneira aqui na tarefa 3. Tarefa 4. Diante da situação ocorrida, os gestores da rede de lojas Baratão decidiram alterar o contexto geral do gerenciamento da empresa, mudando em grande parte o seu planejamento operacional e suas ações diretas e indiretas que possam afetar os seus consumidores e a população que vive próximo às suas lojas. Dessa maneira, decidiram implantar os conceitos de responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável, visando melhorar o cenário ambiental, social e econômico da empresa. Então, pensando no fato que a responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que a empresa tem com a sociedade, com o meio ambiente, além das suas obrigações legais e econômicas, quais parâmetros trabalhados nesse contexto ou nesse conceito poderiam gerar respostas positivas, diretas, eliminando a possibilidade de que novos eventos, conforme relatado anteriormente, possam acontecer. Diante disso, você deverá definir o que é desenvolvimento sustentável, destacando os 3 componentes desse conceito. Então, pessoal, ele já disse aqui o que é desenvolvimento ou responsabilidade socioambiental, né? Então, é a responsabilidade que a empresa assume, né, perante a sociedade, em termos social e em termos ambiental. Então, ele está pedindo aqui para você, nesse passo, nessa atividade, tarefa 4, quais seriam as ações que a empresa poderia trabalhar nesse sentido. Então, olha só, a imagem da empresa, Rede de Lojas Baratão, ela foi bastante comprometida. Então, uma das atividades que a empresa poderia promover é promover, né, o desenvolvimento de campanhas, né? Isso pode incluir televisão, pode incluir as mídias sociais, isso pode incluir o desenvolvimento de banners, de cartazes, né, que poderiam ser fixados na frente das lojas, dizendo que a empresa ela não tolera, né, a discriminação, a violência, o racismo, entendeu, pessoal? Então, ele quer que você pontue aqui ações que a empresa pode trabalhar nesse sentido. Outra forma é a utilização, por exemplo, de uniformes que buscam valorizar a gestão da diversidade, destacando que a empresa não compactua com o racismo e a violência. Outra forma também é ela desenvolver dentro da comunidade ali que está ao seu entorno um trabalho de gestão ambiental, nesse caso de coleta seletiva. Todos aqueles materiais que serão descartados pela empresa, eles podem ser doados, né, para uma instituição, uma ONG que esteja ali em volta dessa loja, né, uma comunidade que esteja em volta dessa loja, onde a empresa vai disponibilizar todos aqueles resíduos de materiais que podem servir para essas associações, ok? Então são esses parâmetros, essas ações que ela pode utilizar para promover uma melhora da sua imagem perante a sociedade, investidores, né, e também os clientes. Você pode utilizar aí a sua imaginação e pensar justamente nesse tipo de estratégia. E por fim aqui, ele está perguntando o que é desenvolvimento sustentável, mas você precisa destacar aqui os 3 componentes desse conceito, né? Quais são os 3 componentes desse conceito? É trabalhar justamente a questão ambiental, né? É trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável e também trabalhar com a questão social e econômica. É justamente esses 3 componentes que você precisa definir, então, destacando os 3 componentes desse conceito. Beleza, pessoal? E por fim aqui, tarefa 5, olha só. Preocupados com a situação da empresa, os gestores vão dar início a um programa de treinamento de funcionários nas 2 lojas onde os fatos aconteceram.
objetivando a prevenção da violência no ambiente de trabalho, promovendo atividades formativas com foco na redução de preconceitos e estereotipos de raça. Pretende-se futuramente estender para todas as lojas do grupo. Então, para iniciar o investimento, será necessário fazer um levantamento do faturamento dos últimos 10 meses nas duas lojas e apresentar em um relatório os sócios da empresa. Os valores do faturamento nas duas lojas em questão, apresentados pelo setor financeiro, foram os seguintes. Então tá aqui, ó, mês 1, mês 2 até o mês 10. Então os valores estão aqui. E agora ele quer que você organize o seguinte: para constar no relatório, vamos utilizar a média, a mediana e a moda dos valores de faturamento mensal, que são usados para simplificar um conjunto de informações em um único elemento, que são chamados de medidas de tendência central. Então, os valores que serão apresentados no relatório devem ser média dos faturamentos, mediana dos faturamentos e moda dos faturamentos. Rodrigo, como que desenvolve esse cálculo? Dentro da disciplina Métodos, você vai compreender como que é feito esse cálculo. Então aqui, ó, a média, para você calcular a média de faturamento, você soma todos esses valores e depois você vai dividir pela quantidade de meses, no caso 10. Então soma todos os valores e divide por 10. Você vai alcançar a média dos faturamentos. Quando se diz mediana, você vai observar aqui os valores que formam a mediana. Rodrigo, como que é feito isso? Justamente no seu livro de métodos, você vai compreender como que é feita essa conta. E por fim, ele vai pedir a moda dos faturamentos. Então, é bem simples de fazer, bem simples de desenvolver. Basta você pesquisar aí no seu livro de métodos, você vai compreender como que é feito esse cálculo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho do curso de Administração, Ciências Contábeis, relacionados ao tema racismo e violência. Então, eu fiz aqui a descrição de como você deve elaborar e desenvolver o seu trabalho. E eu já tenho aqui o modelo desse trabalho que eu estarei disponibilizando gratuitamente para todos os alunos que estão inscritos no nosso canal. Então, esse nosso modelo aqui, ele já vem com algumas respostas e alguns pontos, conforme eu já descrevi aqui no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, está aqui o nosso modelo. Um modelo que já está dentro do padrão da ABNT. O aluno vai colocar aqui o seu nome, a sua cidade e o seu estado. Novamente aqui o seu nome, a sua cidade e estado. Já está aqui com o sumário desenvolvido. A introdução pronta, já mostrando para você como que deve ser a sua introdução. Você vai precisar aqui alterar algumas palavras, alguns fragmentos de texto para que não seja considerado cópia. Por quê? Porque esse modelo está sendo disponibilizado para todos os alunos inscritos aqui no nosso canal e de forma gratuita, viu, pessoal? Então, olha só, tá aí. Como eu disse, alguns pontos já estão respondidos. Lembrando que essas perguntas, elas não podem constar no seu trabalho final. Elas estão aqui simplesmente para nortear o desenvolvimento do seu trabalho, para te guiar. Então, já tem algumas perguntas já respondidas, conforme eu fiz aqui no vídeo, né, mostrando o que você precisa colocar no seu trabalho. Tá aqui, ó. Então, eu estarei disponibilizando gratuitamente, olha aqui a média dos faturamentos, ó, prontinho, desenvolvido. Tudo que você precisa é estar inscrito no nosso canal para ter acesso a esse material. Rodrigo, não sou inscrito, aproveita agora para se inscrever, ative aí as notificações, deixe logo abaixo aqui o seu comentário. O que você achou da explicação desse vídeo? O que você achou desse material? E, se possível também, compartilhe para que outros alunos também tenham acesso a esse canal, ajude o crescimento desse canal e ajude também a resolver os seus problemas relacionados ao desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Então, para solicitar esse material é muito simples, acompanhe aí. Muito bem, pessoal. Então, logo abaixo desse vídeo, você vai ter aqui todas as informações relacionadas ao nosso canal. E para você acessar o material, basta você acessar o site aqui, ó. Você vai clicar sobre esse link, automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site. E aqui no nosso site você vai encontrar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a nossa história.
e descendo aqui a página, né, rolando a página para baixo, você vai encontrar aqui as opções de contato. Então a primeira opção é você preencher aqui com o seu nome, o seu e-mail e o assunto, solicitação de material. E aqui preencher a mensagem: solicito o material referente ao curso com temas. É muito importante que você coloque o tema do seu trabalho para que eu possa direcionar o material correto e clicar em enviar. A segunda opção é você clicar aqui sobre o link do nosso WhatsApp e automaticamente você vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp, onde você pode fazer a solicitação do material. E a terceira e última opção é você clicar aqui sobre o link, enviando um e-mail solicitando o material. Muito importante, volto a refrisar, que você coloque o nome do tema do seu trabalho e o curso, para que eu possa direcionar o material correto. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fico aguardando o contato de vocês.